especiais são alcançadas por Deus? Essa, de fato, é uma dúvida frequente que as pessoas apresentam com relação à salvação de pessoas especiais. Essas pessoas poderiam ser salvas? Bom, a nossa intenção é responder tudo à luz da Bíblia, porque nós não queremos resolver as questões através das nossas convicções pessoais ou através das nossas opiniões, né? A Bíblia é a nossa única regra de fé e conduta. Portanto, nós nos submetemos às Escrituras, à Bíblia, né? E a Bíblia é a palavra final, tá? Todos temos nossas opiniões, nossos pensamentos, né? O que cremos, de certa forma, mas o que prevalece são as Escrituras, tá? As Escrituras são os atributos, caráter, a vontade de Deus, o futuro, né? A direção de Deus para cada um revelada pelo próprio Deus. Então, nós temos as Escrituras como nossa regra de fé e prática. Essa pergunta, se pessoas especiais podem ser salvas ou alcançadas por Deus, a Bíblia ela não responde diretamente essa questão. Mas ao estudarmos as Escrituras, nós vemos diversas passagens que, embora elas não estejam falando diretamente sobre esse tema, os contextos podem ser até outros, mas elas nos dão uma diretriz de como Deus age com relação à mente humana. E isso pode ir nos esclarecendo um pouco a respeito de um tema tão difícil, né, de respondermos, tá? Então, a primeira coisa que nós vemos aqui é que pessoas com algum tipo de deficiência intelectual ou com algum tipo de patologia, que nasceram assim ou que entraram ao longo do tempo num estado de demência ou na fase idosa, elas são alcançadas por Deus. Elas podem ser, sim, alcançadas por Deus. Algumas passagens, mesmo que em primeiro plano não tratem diretamente desse tema, elas nos mostram esse atributo de Deus em alcançar a mente das pessoas, mesmo que elas estejam em estado de escuridão intelectual total. Tá? A primeira passagem que eu queria abordar com você está no primeiro livro de Crônicas, capítulo 28. Tá? No primeiro livro de Crônicas, capítulo 28, no verso 9, nós vemos aqui uma declaração de Deus para Salomão. Capítulo 28, verso 10. Agora, pois, atende a tudo. Aliás, aqui é Davi falando com Salomão, né? Agora, pois, atende a tudo, porque o Senhor te escolheu para edificar a casa para o santuário. Ser forte e faze a obra. Tá? No entanto, enquanto Davi está falando isso com Salomão, no verso 9, ele acaba fazendo uma declaração a respeito de Deus sobre o pensamento humano. No 9 diz assim: Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária. Porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui é que Deus, ele esquadrinha todos os corações. Ou seja, não existe um coração humano, não exista nada no íntimo da pessoa, tá? Que Deus não possa alcançar. Não existe nada. E Deus, ele tem o poder eficaz de penetrar todos os desígnios do pensamento. E quando a palavra diz todos os desígnios do pensamento, não se trata apenas do que a pessoa planeja, mas sim de tudo que habita sua mente.
Ou seja, o seu mundo individual, o seu universo. Mesmo que essa pessoa ela esteja totalmente fechada e isolada do mundo exterior, mesmo que ela não interaja com ninguém, mesmo que ela não tenha relações interpessoais, mesmo que ela não fale, mesmo que ela não demonstre nenhum tipo de evolução intelectual, e ela fica reservada, guardada no seu mundo, mesmo que a sua mente, mesmo que seu cérebro não esteja completo fisicamente. Mas assim mesmo, Deus tem o poder de penetrar tudo que está lá, tudo que habita lá. A palavra de Deus nos declara que a própria palavra de Deus é viva e eficaz. E como uma espada de 2 gumes, ela penetra até a junta de alma e espírito. É uma questão até difícil de imaginar, né? Se formos imaginar, então, dicotomia, que alma e espírito seja a mesma coisa, nós teremos que entender que é uma ilustração que o Senhor Deus está dizendo do poder que tem a sua palavra. Por isso que é muito importante falar do amor de Deus e do Evangelho para as pessoas especiais. Mesmo que aparentemente elas não demonstrem que estão absorvendo alguma coisa, porque a questão espiritual ela vai além da patologia física, tá? Ela vai além da questão clínica da pessoa, da questão psiquiátrica dessa pessoa e tudo mais, tá? Então nós vemos aqui em primeiro livro das Crônicas, capítulo 28, verso 9, que Deus, o Senhor, esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento, aliado à declaração que a palavra de Deus é viva e eficaz e como uma espada de 2 gumes, ela penetra até a separação entre alma e espírito. Nós podemos entender que não existe um limite em que Deus não possa alcançar alguém. Tá bom? Pensando nessa questão, nós vemos que Deus, ele penetra a insondável profundeza da alma, num local onde que nem a psiquiatria e nem drogas medicamentosas podem atingir. Mas Deus sim, Deus de fato pode atingir essa questão, este lugar, tá bom? Se há trevas no entendimento humano que faça a pessoa mergulhar na mais profunda escuridão mental da demência, da esclerose ou de outra patologia, ainda lá me haverá de guiar a sua mão. Vamos ver lá, Salmo 139. Eu creio que todos conheçam, né? Ou pelo menos a grande maioria. Salmo 139, a partir do verso 10. Tá? Se você quiser abrir uma Bíblia, se você acompanhe, eu sigo aqui a tradução Almeida Revista e Atualizada. Salmo 139, a partir do verso 10. Ainda lá me haverá, vamos começar de novo. Ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas te não serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Então aqui diz que em qualquer lugar me haverá de guiar a tua mão. Deus tem poder de guiar a pessoa em qualquer estado que ela esteja, desde estado material, de situação física, financeira ou qualquer coisa assim,
como emocional, de angústias, de aflição e até mesmo de patologias mentais. Em qualquer situação, o poder de Deus não está limitado para guiar essa pessoa. Ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra, que é Cristo, me susterá. Por isso é necessário falar de Cristo para essa pessoa. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, ou seja, se eu estiver em situação de escuridão intelectual total, até as próprias trevas te não serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Para nós, pode haver uma dificuldade de nos relacionarmos com uma pessoa que talvez não esteja entendendo bem o nosso contexto aqui, da perspectiva do nosso mundo em que vivemos e como nos relacionamos. Mas para Deus é a mesma coisa. Para Deus é a mesma coisa Deus sondar a mente do maior gênio da ciência que já existiu no mundo, como da pessoa que está com a maior dificuldade intelectual possível. Se ela vive numa escuridão intelectual, a luz e as trevas para Deus é a mesma coisa. Então, para Deus, não existe grau de diferenciação, de compreensão. Para Deus, todos nós, de certa forma, estamos em escuridão em algum momento da nossa mente. Porque nós não sabemos tudo, comparado com Deus, que é onisciente e que pode todas as coisas. As trevas e a luz, para Ele, é a mesma coisa. E não existe dificuldade nenhuma em Deus de movimentar a mente e o coração, de penetrar a mente e o coração de um gênio da ciência, ou de penetrar a mente e o coração de alguém que esteja com alguma dificuldade ou alguma patologia mental. Então, Deus é o mesmo Deus poderoso para quem nós dizemos que não há impossível, conforme nos declara a sua própria palavra. O Salmo 139 ele é muito bonito nessa questão, né? Quando diz aqui no verso 15, os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então o mesmo olhar de Deus, que vê um feto ali se formando no ventre da sua mãe, e Deus não precisa fazer ultrassonografia, né, para ver, o mesmo olhar de Deus que vê aquele feto ali se formando no ventre da sua mamãe, é o mesmo olhar que penetra a condição mental de qualquer ser humano. Mesmo que aos nossos olhos essa pessoa esteja incomunicável, para Deus não existe ninguém incomunicável. E Deus tem poder de atingir ou de penetrar, esquadrinhar qualquer mente, qualquer razoabilidade, qualquer falta de razão. Deus tem poder de penetrar essa mente. Portanto, se você que está me assistindo aqui ou ouvindo isso por áudio, você tem algum ente querido com alguma síndrome especial, que passou a viver em algum estado de demência, ou nasceu assim por algum motivo, essa pessoa é preciosa para Deus. Fale do Evangelho e do amor de Deus para ele também, ou para ela. Não se preocupe se essa pessoa está aparentando entender ou não entender. As pessoas não são salvas. As pessoas não são salvas pelo poder do raciocínio humano. Elas são salvas pelo poder de Deus em alcançá-las com a sua graça. Foi por isso que Deus mandou Cristo. O Evangelho apresenta o sacrifício de Cristo. As pessoas não são salvas se elas conseguem entender 100% esse sacrifício. Elas são salvas pelo poder de Deus em alcançá-las com a sua graça, seja no mais degradativo grau de pecado que ela esteja. Por mais que seja denegrido o seu estado moral, por mais que ela esteja caída, totalmente destruída moralmente, corrompida totalmente pelo pecado, o
princípio da salvação não é a argumentação intelectual de ninguém, mas sim o poder de Deus em alcançar essa pessoa aonde ela estiver, na mais profunda vala de pecado. O princípio da salvação é o poder de Deus em alcançá-la com a sua graça. E o Espírito Santo é que vai convencê-la do pecado, da justiça e do juízo, e não a argumentação de alguém. Nós devemos pregar o Evangelho e falar de Cristo para todas as pessoas, porque o Evangelho é a rede, é a ferramenta que Deus usa para alcançar o seu povo, para alcançar com a graça o seu povo. Tá? Independente das pessoas compreenderem claramente a princípio com raciocínio humano ou não, elas serão tocadas espiritualmente. Por isso é importante pregarmos, mesmo para aquela pessoa, né? Muitas vezes a pessoa fala, aquela pessoa lá não tem mais jeito. Nós não sabemos se tem jeito ou se não tem jeito. Nós não tínhamos jeito, né? E Deus, foi o poder de Deus pela sua graça que alcançou cada um dos seus. Tá? Da mesma forma, as pessoas que são portadoras de alguma deficiência intelectual. Então o princípio da salvação não é a argumentação humana. Nós pregamos o Evangelho e devemos pregar, porque o Evangelho é a rede, né, que Deus vai usar para alcançar as pessoas com a sua graça. Mas o princípio não é o poder intelectual da pessoa em entender pelo raciocínio humano. O princípio é o poder de Deus em alcançar a pessoa pela sua graça. Por isso que nós devemos pregar. A salvação não pertence ao homem. A salvação pertence àquele que vem em secreto e penetra em secreto o pensamento e a alma humana. Só lhe deu glória. Deus seja louvado. Glória a Deus. É possível sim a pessoa portadora de alguma síndrome especial ser alcançada pelo Rei da Glória. Pregue o Evangelho. Fale do amor de Deus. Leia a Bíblia ao lado dessas pessoas, mesmo que elas aparentam não estar entendendo. Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima. Deus te abençoe.